Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, que um dia fala de horror e que hoje tá novamente falando não só de horror, não só de Stephen King, mas de It a Coisa, porque vocês pediram muito que eu fizesse um especial de um dos personagens que faltou na minha série sobre os personagens do livro. Muitos de vocês requisitaram a história completa do Henry Bowers. Afinal, o Henry pode ser um pé no saco, mas ainda assim ele é um personagem importante também e é muito afetado pelo Pennywise aí na história. Então, hoje a gente vai entender de onde vem toda a psicopatia e loucura do Valentão. Já deixa aí o seu like aqui no vídeo e se prepara porque nos próximos meses a gente tem filme novo baseado em livros de Stephen King. Doutor Sono tá chegando pela Warner e se você quer ver também conteúdo sobre O Iluminado e Doutor Sono, meu filho, você tá no canal certo. Então se inscreve aqui e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora lá! O Henry Bowers nasceu numa família de condição bem simples e desde cedo ele conheceu o abuso por parte do pai dele. O seu pai, Butch Bowers, ele tinha sido integrante da marinha e ficou um tanto psicótico depois de voltar da guerra. Ele era extremamente abusivo com a mãe do Henry, o que fez com que ela acabasse abandonando a família e fugindo depois de ser espancada pelo marido. E ele também era abusivo com o próprio Henry, o que fez com que o garoto aprendesse desde cedo a explorar suas emoções negativas através do ódio e da violência. Como se não bastasse esse belo exemplo que ele tinha do pai, né? O escroto do Butch Bowers também era um homem extremamente preconceituoso e o Henry presenciou desde jovem o pai dele cometendo atitudes racistas contra William Hanlon, um fazendeiro que era pai do Mike Hanlon. Foi daí então que o Henry se tornou extremamente racista também e é por isso que futuramente ele iria perseguir e infernizar a vida do Mike, bem mais do que dos outros do Clube dos Otários. E quando eu digo bem mais, gente, pra vocês terem noção, ainda criança, o Henry assassinou o cachorro do coitadinho do Mike. E sabe o que o pai do Henry fez quando ficou sabendo? Elogiou o garoto e deu pra ele a primeira cerveja dele num ato de aprovação. Ou seja, nesses primeiros minutos de vídeo aqui, você já entendeu que o real monstro da história não é nem de longe o Pennywise. Não é? Como coisa ruim atrai coisa ruim, o Henry acabou fazendo alguns amigos durante a infância. Ele logo formou a sua gangue, que era formada por um bando de 6 valentões psicopatas, onde seus principais amigos eram 3 com mais destaque. O Victor Chris, que era considerado o mais inteligente do grupo, ou talvez o menos burro do grupo. O Reginald Huggins, que era chamado de Arroto, exatamente porque essa era a melhor habilidade que ele tinha, sim, arrotar. E, por fim, o mentalmente perturbado do Patrick Hochstetter, que é talvez o amigo do Henry que mais ganha destaque nas adaptações de 2017 e 2019. E, meu filho, eu vou te falar uma coisa, vocês não sabem nem da metade da perturbação desse moleque no livro. Bom, todos da gangue do Henry eram mais velhos do que os garotos do Clube dos Losers, mas acontece que o Henry tinha sido reprovado de ano na escola, e por isso, lá em 1958, ele estava no mesmo ano escolar que o grupo do Bill, Ben, Rich e companhia. Inclusive, o Ben foi quem mais sofreu com o fato do Henry estar na mesma série que ele, porque como todos sabiam que ele era muito inteligente, o Henry decidiu que ele seria o garoto responsável por fazer ele passar de ano. Acontece que, durante as provas finais, antes do verão, o Henry sabia que ele precisava se sair bem nos testes ou ele ia ficar de recuperação na escola durante o verão e isso deixaria o pai dele possesso de raiva. O medo que o Henry sente do pai faz então com que ele ameace o Ben, obrigando o coitado a deixar ele colar dele na prova. Só que o Ben não deixa o valentão colar, não passa as respostas para ele e isso deixa o Henry extremamente furioso. É por causa disso que nós temos aquela cena tensa então lá na Ponte do Beijo, onde a gangue do Henry Bowers encurrala o coitado do garoto e o Henry começa a escrever o nome dele com um canivete na barriga do Ben. Felizmente o Ben consegue dar um chute bem merecido no garoto e consegue fugir, o que faz com que a gangue inteira comece a perseguir ele. Eles não encontram o Ben, mas encontram o Bill e o Ed lá no Barrens, tentando construir a barragem sozinhos. O Henry ataca o Ed e faz com que o coitado tenha um ataque de asma.
Só que, assim, felizmente o Henry não consegue terminar o que ele queria fazer com o Ben nesse dia. E todo esse acontecimento faz com que o Ben se encontre com os meninos ali no Barrens e ajude eles na construção da barragem, que iria então dar início à amizade que existe entre eles. Infelizmente, a perseguição da gangue dele com os losers não ia parar por ali. Em várias cenas, eles atacam cada um dos losers separadamente. Eles encontram o Rich, o Ben e a Beverly numa noite em que eles vão ao cinema e atacam os três. Eles perseguem o Stanley, perseguem o Mike. São perseguições sem fim. Eles perseguem os meninos mais do que o próprio Pennywise persegue eles. Até que tudo então começa a se intensificar e ficar um pouco pior quando o Henry começa a ouvir vozes. Vozes que ele acredita que vêm da lua, já que ele não faz ideia de que é, na verdade, a voz do Pennywise falando com ele. A coisa diz do Henry que ele deve matar o clube dos losers e a partir disso o Henry reúne a gangue dele e decide que isso vai ser o seu objetivo principal. Obviamente, o primeiro alvo dele é o Mike Hanlow. O Henry e a gangue perseguem o garoto até o Barrens e no caminho o Henry começa a atirar fogos de artifício na tentativa de matar o Mike. Ele confessa em voz alta pro Mike que foi ele quem matou o cachorro dele e o coitado do menino chega a chorar ao ouvir isso. Felizmente, o Mike consegue correr até encontrar acidentalmente os 6 losers que estavam ali. E logo quando os meninos se simpatizam pelo garoto, eles dão início à icônica Batalha das Pedras, onde os 7 juntos usam as pedras ali do Barrens para atirar no Henry e na sua gangue, e eles conseguem até ferir alguns deles. O Henry, inclusive, chega a ser ferido na cabeça e acaba deixando o lugar no humor do cão, dizendo para os meninos que vai matar cada um deles antes do fim do verão. Uma coisa importante de se notar aqui é que tanto o início da amizade dos losers quanto o fechamento do grupo ali com o Mike sendo o 7º integrante que acontece aqui depois da Batalha das Pedras só aconteceram porque o Henry perseguia os meninos. Isso quer dizer então que o Henry fez uma coisa boa? É, claro que não, porque ele é um babaca valentão, mas isso nos dá indícios de que, como o Pennywise estava influenciando o Henry, falando na cabeça dele o que ele devia fazer, pode ser que o Pennywise tenha desde o princípio planejado que os 7 losers se unissem, esperando que em algum momento ele fosse conseguir jantar os 7 como seu banquete principal na história. A questão, gente, é que com essas vozes na cabeça o Henry vai ficando cada vez mais e mais insano, enquanto antes ele só atacava os meninos quando ele conseguia encurralar eles sozinhos por aí, agora ele começa a fazer isso em qualquer lugar em plena luz do dia. Como vingança por essa Batalha das Pedras, ele ataca o Eddie num dia em que o coitado estava saindo da farmácia e nesse ataque ele quebra o braço do garoto no meio da rua ali mesmo. Os próprios amigos do Henry começam a ficar assustados, percebendo que tem algo estranho acontecendo com ele, que ele está mais violento e mais psicótico do que o normal. O Victor Chris, que sempre foi um dos menos burros do grupo, chega até o clube dos losers e avisa para eles tomarem cuidado, porque ele diz que o Henry tá ficando biruta, né? Em um dia em que a gangue estava reunida, o Victor Chris e o Arroto deixam o Henry e o Patrick sozinhos, e aí nós temos uma revelação interessante do livro. Uma cena dá a entender ali que o Patrick tinha meio que uma quedinha pelo Henry. E assim, talvez até o Henry tivesse uma pelo Patrick também, só que pra mostrar que ele era macho, né, ele não podia admitir. Isso porque nessa cena aqui o Patrick tenta ajudar o Henry a dar uma aliviada ali e começa a masturbar o amigo. O Henry curte a mão amiga ali até que o Patrick se oferece para fazer sexo oral nele também. E aí o Henry fica puto da vida, empurra o garoto e dá um soco nele. Porque assim, é claro, né, a cabeça do Henry Bowers faz muito sentido, porque para ele punheta pode, mas boquete é coisa de boiola. Mas enfim, nesse momento aqui, o Henry ameaça o Patrick dizendo que se ele contar isso pra alguém, ele vai revelar o segredinho dele. E que segredinho era esse? Não era o fato dele provavelmente ser homossexual, mas sim o fato de que o Patrick tinha um hobby bem saudável de matar cachorros e gatos e colecioná-los mortos num freezer. Exatamente. Hobby saudável é com essa galera, né? Eu não falei, gente, que porcaria atrai porcaria? Tá aí a prova.
Bom, a gente nunca chega a saber se o Patrick ia contar das aventuras dele com o Henry ou não, né? Porque naquele mesmo dia ele acaba sendo atacado pela coisa e morto brutalmente. Felizmente, pro bem maior dos cachorros e gatos de Derry, eu acredito. Algum tempo depois, o Henry recebe uma encomenda mais do que especial lá na casa dele, quando uns balões vermelhos aparecem amarrados na sua caixa de correio. Ele abre a caixa e descobre lá dentro um pacote que foi enviado para ele por alguém chamado Robert Gray. Aqui ele ainda não fazia ideia de que Robert Gray era o pseudônimo adotado pelo Pennywise. Ali no pacote tinha para o Henry um novo canivete, já que ele tinha perdido dele anteriormente. E aí, a voz vinda da lua convence o garoto a entrar na casa dele, ir até o pai e matar o Butch Bowers, enfiando o canivete no seu pescoço. E a partir daqui, gente, não existe mais lucidez nenhuma dentro do Henry. Ele embosca a Beverly Marsh na rua e começa a abusar dela, mas ela dá um chute entre as pernas dele e consegue fugir. O Henry fica repleto de raiva e persegue ela até o Barrens. E nisso, quando o Clube dos Otários já enfrentou o Pennywise lá na casa da rua Newbolt mais de uma vez, eles vão até o esgoto pro confronto final com o Pennywise, né? E o Henry, junto com a gangue dele, vai atrás dos losers. A gangue persegue então eles pelos esgotos, com o Henry decidido a matar todos eles de vez. Só que eles acabam ficando perdidos lá dentro. Eles não encontram o Clube dos Otários, só que eles encontram, na verdade, o próprio It, né, que tinha assumido a forma do monstro de Frankenstein e usado dessa forma ali para assassinar brutalmente então os colegas do Henry, o Victor e o Arroto. O único que sobrevive então é o próprio Henry, que consegue escapar dos esgotos, mas fica completamente traumatizado. A gente sabe que o Pennywise só permitiu que ele escapasse porque ele sabia que ele seria necessário para os seus planos no futuro. Só que ali, assim que ele saiu dos esgotos, ele foi preso pelo assassinato do seu pai. E depois disso ele foi condenado não apenas pelo assassinato do pai, mas... Opa! Tá tudo bem? Tá. Ele foi condenado não apenas pelo assassinato do pai, mas também por todos os crimes e assassinatos que tinham acontecido ali em Derry, que na verdade tinham sido obras da coisa. Só que nisso o menino já tinha ficado tão louco, tão perturbado, que ele acabou sendo internado num manicômio e ficou ali por 27 anos, até o ano de 1985. Se você assistiu esse vídeo até aqui, quer dizer que você tá gostando, então não se esquece, curte o vídeo e compartilha ele com os seus amigos que também gostam de It a Coisa. Tanto você quanto os seus amigos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para serem avisados quando eu lançar vídeo novo falando de Stephen King e outras histórias de horror. Bom, lá em 1985, o Mike Hanlon, que era o bibliotecário da cidade, já tinha ligado para cada um dos amigos losers e pedido para eles voltarem para a cidade, já que o It tinha despertado novamente. Enquanto isso, o Henry está internado no hospício e ele volta a ouvir as vozes de crianças ali atrás, mas tudo bem. Ele volta a ouvir as vozes vindas da lua, mas dessa vez ele tem mais noção de que é a voz da coisa. Ele é assombrado por uma forma zumbificada do Victor, o seu amigo que tinha morrido há 27 anos, que aparece debaixo da cama dele e avisa que ele vai libertá-lo dali para que ele possa finalizar a sua missão de matar os losers. Quem já assistiu It capítulo 2 deve se lembrar que no filme quem aparece aqui é o Patrick e não o Victor, já que no filme de 2017 não mostraram o Victor e o Arroto morrendo. Enfim, a coisa então dá um jeito de matar um dos seguranças do hospício, usando a forma de um cachorro da raça Doberman para isso. Sim, um Doberman assassino segurança do manicômio. E assim o Henry consegue escapar. E quando ele escapa, adivinha qual que é o loser de quem ele vai atrás primeiro? Tinha que ser o coitado do Mike Hanlon, que mesmo crescido, ainda é o alvo preferido do valentão. O Henry vai até a biblioteca de Derry e lá ele ataca o Mike brutalmente. Ele consegue esfaquear o coitado, deixando ele gravemente ferido, mas felizmente o Mike consegue se defender, ferindo o Henry com um abridor de cartas. O Henry fica bem ferido também e acaba fugindo dali, e fica por um período sem muita lucidez, sem saber ao certo o que fazer agora. A coisa manda para ele então um outro amigo para ajudar ele a completar sua missão. O Henry avista chegando para ele no meio da noite um carro da marca Plymouth Fury, que é um modelo de 1958 que costumava ser o sonho de consumo do pai dele antigamente. E que
também é uma referência ao carro do livro Christine, do senhor Stephen King. Dentro desse carro está uma versão zumbificada do seu amigo Arroto dirigindo para ele, disposto a levá-lo até os outros losers. No filme de 2019, quem dirige o carro também é o Patrick, que ajudou ele a fugir do hospício. O Arroto dirige o carro levando o Henry até o hotel onde os losers estão hospedados e chegando lá, a voz do Pennywise mostra para ele que ele deixou um bilhetinho dentro do porta-luvas mostrando para ele a numeração dos quartos de cada um do Clube dos Otários. Ele decide ir primeiro no quarto do Ed e bate na porta. O coitado do Ed abre a porta desavisado e é então atacado pelo Henry. Tem o seu braço quebrado por ele da mesma forma que aconteceu lá em 1958. Felizmente, no meio do ataque, o Ed consegue se defender com uma garrafa quebrada e acaba matando o Henry em autodefesa. E assim nós temos o fim do último sobrevivente da gangue Bowers ali. E por mais que a gente não consiga ficar triste com a morte do Henry depois de tudo que ele fez, né? A história dele é realmente muito triste, já que ele é fruto do abuso e da violência desde criança e depois de tudo, ele ainda é estimulado pelo Pennywise e acaba se tornando um verdadeiro monstro e tendo um fim trágico à altura, né? Bom, gente, é isso aí. Deixem aí nos comentários, então, quais outros personagens de Stephen King, não necessariamente de It a Coisa, já que eu já falei de todos os importantes agora, quais vocês querem que eu faça a história completa aqui no canal. Muitos de outros livros já estão aqui na minha lista para a próxima semana, então se inscreve no canal para você não perder nenhum. É isso aí, um beijo e tchau!